Vamos lá, pessoal, continuando aqui agora a correção da prova de história, beleza? Primeira pergunta aí, apresento para vocês uma imagem que inclusive foi tirada da apostila, tá? E aí na pergunta eu peço para vocês como você imagina que um indígena descreveria o primeiro encontro com os portugueses. Por que eu peço a visão do indígena? Porque no livro vocês têm aqui vários relatos de como foi a visão do português, tá? Vocês têm aqui um texto para embasar a visão do português e vocês têm também a carta de Pero Vaz de Caminha, que é essa carta daqui, que foi a primeira carta escrita ao rei de Portugal quando os portugueses aqui chegaram, tá? Então, a visão dos portugueses em relação aos indígenas a gente tem, tá? Eu peço para vocês tentarem falar sobre a visão do indígena em relação àqueles que estavam chegando, tá? Tem um caráter de pergunta pessoal aqui, mas também muita gente colocou algumas coisas que não faziam sentido, né? Por exemplo, teve gente que falou que eles viam os portugueses como iguais. Teve uma prova que colocaram isso. Não viam. Eles não viam o português como igual, tá? Mas basicamente aqui era uma resposta mais elaborada e interpretativa mesmo. Ok? Pergunta 2, que eu falo sobre a colonização. Assinale abaixo a opção que descreva corretamente como ocorre uma colonização. Essa daqui a gente vai pegar aqui na página 281 e vocês vão usar esse quadrinho amarelo aqui ao lado. Colonização acontece quando uma pessoa de uma determinada região invade um território alheio com o objetivo de explorá-lo ou habitá-lo. Só para procurar algo parecido, que já vai ser a letra A, tá? Vocês podem olhar que todas as outras é totalmente contrário ao que é uma colonização. Ó. A B, colonização ocorre quando dois países firmam um acordo. Não tem acordo de cooperação. Colonização é o processo em que um povo adota voluntariamente a cultura. Não é voluntário, é imposta. Trata-se do crescimento natural de uma população dentro do próprio território. Nada a ver com o que a gente está estudando, ok? Então, a letra A ocorre quando pessoas de uma região diferente invadem um território. Colonização nada mais é do que uma invasão, ok? Pergunta número 3. Aqui na pergunta número 3, vocês teriam que usar aí a página 278 e a página 281, ok? Página 278 para ver sobre o Pero Vaz de Caminha e o Pedro Álvares Cabral e 281 para ver sobre o Martim Afonso de Souza e o Tomé de Souza, ok? Basicamente, a ligação seria feita. Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra comandada por Cabral. Pedro Álvares Cabral, primeiro, em 1500, aportou no atual estado da Bahia, em local que batizou como Porto Seguro. Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila portuguesa, batizada de São Vicente, isso em 1532. E o Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, nomeado pelo rei de Portugal. Como que a gente veria isso? Página 278, a gente fala do Cabral já logo na primeira linha. Em 22 de abril de 1500, navegador Pedro Álvares Cabral, tal, batizaram de Porto Seguro. Depois ele fala no segundo parágrafo, ele fala de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, em carta enviada ao rei, tal. Simples. Beleza? Na página 281, já logo aqui no começo a gente vai ver que ele fala sobre o segundo parágrafo, ele fala sobre Martim Afonso de Souza e ele fundou a vila de São Vicente em 1532, ok? E o Tomé de Souza, segundo parágrafo, aqui. Em 1549 foi implementada uma forma de governo centralizado no Brasil chamada de governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral nomeado pelo rei. Beleza? Pergunta 3, eliminada. Pergunta 4. Pergunta 4 era para ter sido simples, hein? Mas teve bastante gente errando ela. Pergunta 4, basicamente, eu recortei esse primeiro parágrafo e colei na prova, tá? Vocês podem comparar aqui que é a mesma coisa. O que está aqui é exatamente o mesmo parágrafo daqui. Como vocês responderiam isso? Leia o texto e em seguida explique os motivos que levaram à drástica redução da população indígena. No primeiro parágrafo fala que em 1500 tinha 2 a 4 milhões e 510 anos depois, cerca de 900 mil indígenas. O que aconteceu com esses indígenas?
Já logo no segundo parágrafo. Fatores para redução foi o contato com doenças trazidas pelos colonizadores, como gripe, sarampo, coqueluche, etc. Outro fator foi a escravização desses povos pelos portugueses e também a repressão ao combate à escravidão que se deu entre guerras entre eles e entre portugueses e indígenas, ok? Então, 3 fatores aí: guerras, doenças e escravização. Pergunta 5. Observar a imagem do navio, né, o navio negreiro da época, e colocar o nome que assinalar a alternativa que ele ficou conhecido por uma alcunha, né, por um apelido, entre aspas. Negreiros, tumbeiros, forrageiros, ceifeiros. Alguns respondeu negreiros por conta do próprio nome, né, que ele era conhecido como navio negreiro. Mas a resposta certa aqui é tumbeiros. Por quê? Já logo na próxima página, na próxima não, aqui na 289 a gente vai ter a imagem do navio negreiro e já logo na página seguinte um texto que vai falar dos tumbeiros. Por causa da alta taxa de mortalidade, esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros, né? Como eu falei em sala de aula, eram tumbas navegantes, na verdade, né? Era tanto escravo que morria ali dentro, tanto escravizado que morria ali dentro, que era jogado nos mares, que até os tubarões mudaram a sua lógica de... Mudaram não, né? Eles passaram a seguir os navios, porque em média 14 negros eram jogados, 14 africanos eram jogados por dia no mar. Isso por mais de 300 anos, né? Loucura. Seguindo aqui, pessoal. Uma pergunta que parece complicada, mas não. Explique a diferença entre os conceitos abaixo: escravidão na antiguidade, servidão na Idade Média e escravidão moderna. Aqui, pessoal, vocês tiveram uma atividade idêntica para responder. Opa, passei. Uma atividade idêntica para responder aqui. Mas, para além disso, a gente tinha... Cadê? Escravidão na antiguidade. Esse texto aqui da 288. Servidão na Idade Média, também da 288. Basicamente, escravidão na antiguidade, a pessoa se tornava escravo por dívida ou por ser sobrevivente de guerra, não por cor de pele, não por etnia, tá? Então não eram apenas africanos, muitos brancos aqui foram escravizados. Não é à toa que a palavra escravo vem da palavra eslavo, que seria uma etnia do leste europeu, né? Os eslavos eram comumente escravizados nesse período. Servidão na Idade Média. Servidão ela é diferente da escravidão. Por quê? Porque a servidão, apesar do servo ele ser livre, ele tinha uma ligação com o dono das terras, né, o senhor feudal, como um pacto de fidelidade. Ou seja, apesar de ele ser livre, ele não deixava a terra dele por conta dessa fidelidade ao senhor feudal. Era escravidão? Era muito próximo de escravidão, mas a gente não pode chamar de escravidão, tá? Precisa diferenciar. Escravidão na Era Moderna, aqui na página 290, que basicamente é quando a escravidão tem o seu caráter comercial, que começam a se criar traficantes de escravizados, né? Pessoas que vão, especificamente, faz aquele comércio triangular de sair da Europa, ir para a África, capturar escravizado, levar para o continente americano. Como que é esse comércio triangular? Literalmente um triângulo. Ele vem do continente europeu, que vai estar aqui em cima, vem para o africano, volta para cá, volta para o continente americano, volta para o europeu para, né, distribuir os lucros, guardar o que conseguiu vender, tal, volta para a África de novo, captura escravos, vai para o continente americano vender, e assim por diante. Por isso, um comércio triangular, ok? Pergunta 7. Opa, foi muito. Pergunta 7, assinale abaixo a única opção que não apresenta um dos povos africanos que foram escravizados e trazidos ao Brasil. Então, 3 aqui foram escravizados e trazidos, povos africanos. Os sudaneses foram, os bantus foram, os angolanos foram. Tupinambás. Tupinambás é um povo indígena aqui originário do território brasileiro. Então, ele não foi trazido para o Brasil. Tupinambás foram escravizados? Sim, mas só que ele era povos nativos aqui já do continente americano, ok? Das terras brasileiras. Onde a gente vê isso? Na mesma página dos tumbeiros, aqui em cima. Ó.
Foram trazidos ao Brasil africanos escravizados de vários variados grupos, guinéus, angolanos, bantus, sudaneses, minas, entre outros. Podem perceber que os tupinambás não estão aqui. Por quê? Porque são povos indígenas. Pergunta 8. A palavra quilombo na região de Angola possui vários significados. Assinale todas as opções corretas. Aqui as opções corretas seriam acampamento guerreiro, lugar de pouso e povoação. Tá? Onde a gente veria isso? Aqui na página 295. Quilombo significa lugar de pouso, acampamento guerreiro, capital, povoação. Capital eu nem coloquei na prova, mas também era um significado de quilombo. Então a palavra quilombo tem vários significados, ok? Pergunta 9, gente. Essa daqui é pergunta 9, ninguém podia ter errado. Essa daqui é a mais simples de tudo. Eu nem mudei a ordem. Era basicamente 1, 2, 3, 4, 5. Senzala, lugar mais distante da casa grande e do local de trabalho. Canavial, lá atrás, ó, a gente nem consegue ver direito que o canavial. Casa de engenho, a parte maior aqui, onde ficam os escravizados trabalhando. Até tem uns escravizados aqui que a gente consegue ver. Casa Grande, a Casa Grande, ela tá aqui do lado, a gente percebe. Dá para confundir um pouco a Casa Grande com a capela? Dá, mas a capela vai ter a cruz aqui em cima. Tá pequeno, mas dá para ver. Tá, onde eu veria isso? A gente tem uma imagem idêntica na apostila. Aqui ele tá numerado, não tá numerado não, né? Ele tá com a sequência de A, B, C, D e E. Senzala, Canavial, Casa de Engenho, Casa Grande, Capela. Ok? Essa daqui ninguém podia ter errado, gente. Pergunta 10, verdadeiro ou falso sobre o Quilombo dos Palmares. Vou vir aqui. Basicamente esse texto, tá? Aqui você já consegue responder ele inteiro. Quilombo dos Palmares era o nome que os portugueses deram para uma cidade habitada exclusivamente por negros libertos, situada na capitania de Pernambuco. Só de ler aqui já dá pra ver que não faz sentido, né? Por quê? Cidade habitada por negros libertos. Não, quem habitava Quilombo eram negros que fugiam das fazendas. Logo no primeiro parágrafo, Quilombo dos Palmares era o nome que as autoridades portuguesas deram a uma rede de aldeias interligadas situada na capitania de Pernambuco. Tá? Então não era uma cidade, era uma rede de aldeias que eram ligadas por pequenas estradas, né? Palmares foi atacado por portugueses e espanhóis em 1644 e 1645, respectivamente, e mesmo morrendo diversos habitantes, não conseguiram destruí-lo. Falso também, tá? Portugueses e espanhóis. Não, espanhóis nunca atacaram, portugueses atacaram, mas num período posterior. O primeiro ataque foi de holandeses, tá? Primeiro foram os holandeses que tentaram destruir. Onde a gente vê? Aqui, ó. Temendo o poder dos habitantes de Palmares, os holandeses atacaram Quilombo em 1644 e 45. Os portugueses só vão atacar eles em 1694, tá? Então, a segunda aqui também é falsa. Terceiro, os moradores desse quilombo chamavam de Angola Janga, que significa pequena Angola. Essa daqui verdadeiro, tá? Pequena Angola. Os seus moradores o chamavam de Angola Janga, aqui falando ainda do Quilombo dos Palmares. Então, verdadeiro. Então, nossa sequência é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. A última é verdadeiro? Sim, Zumbi dos Palmares foi o último líder desse quilombo, o qual foi completamente destruído em 1694, após quase anos de existência. A gente já viu que ele foi somente em 1694, que ele foi destruído. E como que a gente vê que o Zumbi foi o último líder? Aqui com essa legenda. Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, representado em estátua, tal. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui mais uma prova. Obrigado, até a próxima.